mas muitas pessoas foram passear, né? Trabalho no sábado, é um feriado, então estamos aqui. Pessoal, nós vamos lembrar a todos a desligar o celular e lembrando das nossas cestas de Natal para os assistidos. Todo ano a casa ela se coloca na doação dessas cestas de Natal. Para montar uma cesta inteira, tem vários itens. E quando a pessoa pega a sacolinha para montar, lá está escrito o que precisa pôr. Não, eu queria pôr outra coisa. Não é bom. Sabe por quê? Porque uma assistida tem que receber igualzinho a outra. Como filhos, né? Senão um pode achar, porque ela ganhou mais do que eu. Então, tem tudo certinho. Mas se a pessoa quer fazer outro tipo de doação, ela pode ceder um outro item, mas dizer, né, quando entregar, não é para a cesta. E também ela pode doar em valores, se ela quiser, para não carregar o peso, porque a cesta é robusta. Falando nisso, da cesta robusta, muitas pessoas não podem financeiramente montar uma cesta inteira, mas ela pode trazer 2 itens, ela pode doar um pouquinho de financeiro, que aí o pessoal que organiza vê o que está faltando e adquire lá no mercado, tá bom? Então, tem essa doação e tem a doação de roupas, calçados, eletrodomésticos, desde que em boas condições de uso e, no caso de eletrodomésticos, funcionando. Porque não adianta a gente doar uma coisa que a pessoa vai gastar para poder usar, né? Então, a gente sempre pede isso para as pessoas poderem se colocar de uma forma bacana, tá bom? Então, esses eram os recados que eu ia dar hoje, e o Fabrício agora faz a abertura oficial do trabalho. Obrigada, pessoal. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes de sábado. Sempre uma grande alegria, um prazer enorme. A gente está aqui mais uma semana. Hoje é feriado, né? Então a gente tem um público reduzido, mas olha, é um público reduzido de sorte, né? Por quê? Porque hoje teremos o sorteio do livro, e aí com menos pessoas aumenta a chance de ganhar um livro. Olha que coisa boa, tá vendo? Serão recompensados por estarem aqui conosco. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Feriado para nós encarnados. Mas para os desencarnados não tem feriado. Eles trabalham o tempo todo, ininterruptamente, por nós, por amor a nós, e servem a nós. Então, o que a gente sempre diz é, vamos aproveitar ao máximo o tempo que nós estamos aqui. É um tempo que é só nosso. É uma coisa que é muito rara de acontecer na vida da gente. A gente tem um momento só para a gente. Então, esse momento que a gente está aqui é só nosso. Vamos aproveitar ao máximo para estar aqui presentes, não somente de corpo, mas de alma, com o nosso pensamento voltado para a espiritualidade, porque este ambiente foi preparado todo com muito carinho por eles, pelos mentores do nosso trabalho. Então vamos ajudá-los, é o que eu sempre digo. Como é que a gente ajuda a espiritualidade a fazer esse trabalho amorável por nós? Nos mantendo conectados com os melhores pensamentos, com as melhores vibrações. Assim a gente vai sair daqui melhor, mais fortalecido para os desafios que virão durante a semana. Eu gostaria só de lembrar 2 coisas. Na verdade é uma eu já falei, que é o sorteio do livro, estou ficando doido. A segunda coisa que eu queria falar é o horário do nosso trabalho, tá? Então isso é uma coisa importante da gente relembrar, não só para os presentes, me perdoem para aqueles que já ouviram isso, estou sendo repetitivo, mas como diria Roberto Avalone, audiência rotativa, né? Não sabemos quem estava e quem não estava, então eu vou falar para todos aqui também, por aqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. O horário do nosso trabalho é 14 horas, tá? Em um determinado momento foi 14h15, porém já há um tempo, quase um ano, a gente tem feito o trabalho às 14, tá bom? E é importante que a gente sempre procure cumprir o horário, então chegar o mais próximo das 14 horas e, se possível, até um pouquinho antes, para que a gente já vá entrando em sintonia com a vibração do trabalho e assim a gente maximize e aproveite da melhor maneira possível aquilo que a gente veio buscar aqui. Tá bom? Então vamos começar o nosso trabalho e entrar em vibração com a espiritualidade. Uma bonita letra da minha amiga Cristina. Vamos lá.
Leitura do Evangelho e leitura da mensagem vai ser o meu amigo Lázaro. Prece inicial, Márcio. Vibrações dos passes, vibrações gerais e das águas vai ser a Priscila. A prece final vai ser o Walter. O capítulo do Evangelho que a gente vai estudar, né, que será objeto da palestra hoje, será Bem-aventurados os aflitos, especificamente o item 25, a melancolia. E hoje, gente, a gente tem a alegria de anunciar uma palestrante que já vem sempre aos sábados aqui da palestra para nós, uma grande estudiosa e trabalhadora da nossa casa de paz e amor. Invejosos dirão, ele fala tão bem, até parece que é mãe dele, né? Então eu queria hoje anunciar a presença da querida Edina Costa, que aceitou o nosso convite para estar aqui conosco. Então vamos aproveitar ao máximo a palestra da Edina e vamos sair daqui fortalecidos. Entremos em vibração. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a melancolia. Sabereis que por uma vaga tristeza se apodera por vezes lá vossos corações, e vos faz sentir a vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas ligado ao corpo que serve à prisão se cansa em vãos esforços de escapar, e vendo que esses esforços são inúteis, cai em desânimo, fazendo o corpo sofrer a influência da languidez, abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apodera, tornando-vos infelizes. Do livro Para Viver Bem, de Humberto Panzian. A higiene mental é preponderante para a paz interior. É preciso a melancolia, um estado doentio da alma. Podemos até um certo ponto, não é normal, e em momentos de tristeza, pensarmos negativos, mas nutri-los diariamente e mantê-los ao longo do tempo conosco seria o mesmo que guardar um alimento estragado na geladeira. Assim como a higiene do corpo e as roupas limpas e asseadas são sempre necessárias, também a limpeza da mente é indispensável. Jogue fora todo o pensamento que não possa ser aproveitado para a construção da sua felicidade. Aqui estamos, Mestre Jesus, imbuído dos melhores sentimentos, para poder fazer parte dessa casa de paz e amor, estudando, aprendendo e, quiçá, mudando as nossas atitudes, para poder alcançar, sintonizando e vibrando em seu nome, no seu amor. Que possamos contar com a presença dos grandes amigos espirituais e do Pai amado. Que tudo transcorra em paz, em silêncio e com bastante alegria e fé. Que a nossa irmã, a palestrante da tarde, possa ser envolvida e traga-nos a palavra, o entendimento, que vai servir para todos nós. Que assim seja. Boa tarde a todos, os presentes e os que nos acompanham pelas mídias digitais. Vou procurar fazer jus às palavras do Fabrício. Espero contar com toda a vibração de vocês. E é com bastante alegria que eu venho a esse trabalho. Eu sempre fico muito feliz quando eu recebo o convite. Muito obrigado ao Fabrício e a toda a sua equipe pelo acolhimento e pelo convite. O tema de hoje é bastante, como é que eu vou dizer, complexo, digamos assim, para se entender, para compreender o nosso estado de alma. Visto que dentre os vários problemas com que se debate a humanidade está a melancolia, não é isso?
nós conversamos com as pessoas, possam elas ser as pessoas mais dinâmicas, as pessoas mais tranquilas, vez por outra você as vê abatida, por causa da atmosfera de tudo que está acontecendo. E durante muitas décadas, a melancolia estimulou inúmeras produções teóricas, diagnóstica, filosófica e artística, visando uma maneira inteligível aos olhos daqueles que com ela se deparam. Então, esse estudo da melancolia já vem desde que o mundo é mundo. Lá na Grécia, os grandes filósofos já tentavam entender, porque diz que a palavra melancolia era a palavra depressão de antigamente, e que antes não tinha essa palavra depressão e só melancolia. Hoje a gente já tem outros estudos dizendo que a melancolia é o prelúdio da depressão. Vamos ver aqui o que acontece. E em cada campo do saber, do senso comum, das artes, das filosofias, das religiões, da psiquiatria e da psicanálise, foi feito esse estudo. E em cada momento histórico, Antiguidade, na Idade Média, no Renascimento, a melancolia destacou-se com a sua forma particular de manifestação sintomática como falta de ânimo, insônia, irritabilidade, inquietação, falta de interesse pelo mundo externo, desejo de morte, inibição e baixa autoestima. Será que nós nos encaixamos em algum desses itens? Pelo menos alguma irritabilidade, né? Nós temos uma insônia, uma inquietação. E nós vamos ver por quê. O sofrimento melancólico percorreu mais de 2000 anos na história, deixando sua marca entre aqueles que se empenhavam em compreendê-lo. Cada qual com o material e conhecimento do que dispunham. Em sua época, buscaram descrevê-la à sua maneira. Então, nós já podemos aqui perceber que existia já desde há mais de 2000 anos essa questão da tristeza íntima, chamada melancolia. Já existiam essas problemáticas internas em cada um de nós. E todas essas questões aqui, todos esses filósofos, psiquiatras, psicólogos da época, tentaram estudar as suas causas. É claro que hoje, um pouco melhor e mais avançado, o diagnóstico se tornou um pouco mais preciso, porque antigamente não tinha muito com que estudar profundamente todas essas questões. Então, a espiritualidade contava com os gênios mesmo, né? Com os filósofos, com os escritores e assim por diante. No Problema 30, que é um livro, um suposto texto atribuído a Aristóteles, reinterpreta a melancolia não apenas como patologia, mas como um traço comum aos homens de exceção. Então, aqueles homens notáveis, né? Que era notado nessa época, era notado dentro daquela época em que vivia, assim como os poetas, os pintores, escritores, artistas. Então, os poetas, se a gente vai ler um poema, não fala de amor, aquele amor sofrido, aquele amor inalcançável, não é assim? Né? Os pintores não jogam para a tela aquilo que está dentro dele, ou um medo, ou uma fantasia, ou uma saudade. Se você for pegar as telas de pintores famosos, nós vamos entender o que se passava dentro deles, através daquilo que eles estavam retratando, né? E os escritores também escreviam livros, poemas e cantos de acordo com aquilo que ia na sua alma. Então, esses eram os homens de exceção, que podia se traduzir a melancolia por esses sentimentos.
Então, para eles, a melancolia estava ligada, para o Aristóteles, né? A melancolia estava ligada à profundidade dos pensamentos e uma capacidade de distanciamento da realidade, sendo, de certa forma, uma condição para a genialidade. Então, Aristóteles achava que essas pessoas, esses homens de exceção, estavam fora desta nossa realidade, do mundo objetivo. Então, estava já muito ligado em outras dimensões, no mundo subjetivo. No romantismo, nos séculos XVIII e XIX, a melancolia foi romantizada como um estado de espírito profundo, uma sensibilidade aguçada para a agonia da vida, do amor e da morte. Então, já lá no romantismo, já foi colocado esses outros termos, né, dessa sensibilidade. E uma ausência também de prazer mundano. Se nós formos nos deparar com os melancólicos, parece que o mundo não existe. Nada dá prazer, nada dá felicidade, né, para essas pessoas. Em suma, a visão filosófica da melancolia evoluiu de um traço de genialidade e profundidade intelectual para uma condição de sofrimento psíquico, paralisia e, em algumas leituras modernas, até mesmo sintomas social de impotência e resignação. Então, sou impotente para dar conta de. Então, eu tinha que me resignar e me aprofundar na tristeza. Até aqui nós falamos dos estudos físicos, né? Da filosofia, da psiquiatria, que estudava a parte da nossa parte cerebral. Mas a doutrina espírita nos esclarece que esse estado de alma, de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas dos sentimentos, e que não nos encontramos encarnados na Terra por primeira vez. Então, a doutrina espírita, né, os benfeitores já vêm trazendo para nós essa definição. A Terra não nos dá a solução se não enfrentarmos os problemas do espírito. Porque nós não somos de hoje, somos de antigamente. Estamos encarnados aqui há quanto tempo? Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas coisas nós já passamos? Quanto sofrimento nós já sofremos e quantos fizemos os outros passar? Isso não se apaga. Por mais que agora nós enfrentamos o esquecimento pela dádiva divina do Pai, mas inconscientemente, por essas nossas reações, nós temos a certeza que algo está aqui mal resolvido. Que algo está aqui para ser resolvido nessa sequência de encarnações, nesta encarnação. Como dizem os Espíritos, é a melhor de todos nós. Trazemos em nós as marcas das experiências vividas dessas várias encarnações. Essas marcas ficam registradas no nosso perispírito. Assim sendo, nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma. E aí nós vamos saber os indutores desses processos, né, dessa incursão no nosso inconsciente, do nosso passado. Uma música. Quem não ouve uma música e não se remete a um passado? Pode ser etário ou de outras existências. Eu, por exemplo, quando era bem menina ainda, criança, eu amava música clássica. Não entendia coisa nenhuma. E as pessoas riam de mim, meus amigos da escola, riam de mim. O que você entende disso? Ah, que coisa feia, que música horrorosa. Mas dentro do meu coração, quando eu ouvia essas músicas, eu me transportava para algum lugar. Eu me via em outro lugar. E aí era um misto de saudade, de tristeza e de alegria. 3 sentimentos envolvidos num só, né?
uma música, alguma situação que a gente fala assim, eu já passei por isso. Parece que eu já passei por isso, né? Algum fato, algumas pessoas que você olha e fala, conheço a pessoa, mas não sei de onde. Talvez não seja nem dessa encarnação. Alguns lugares que você vai e fala, eu já estive aqui antes, mas sabe que nunca esteve. Uma pessoa que eu conheço foi para a França, e chegando lá na França, nunca tinha ido. Ela disse ao marido dela, vamos descer por essa rampa aqui, virar à direita e logo mais à esquerda, para frente, vai ter uma capela, vai ter uma igreja. O marido olhou para ela, como, você já veio aqui? Ela falou, não, estou sentindo que eu já estive, mas nunca vi. E realmente eles foram e se depararam com a capela pelo caminho que ela transcreveu ali. Então, por aí nós já vamos verificando que nós temos, sim, guardado em nós. E uma vez o doutor Reinaldo disse, para uma senhora que às vezes ligava lá para a Rádio Boa Nova, ela falou que ela tinha uma viagem marcada para a Itália, mas que ela estava com muito medo de andar de avião, e que ela não sabia se ela conseguia ir realmente nessa viagem, por causa do medo de avião, e que ele pudesse ajudá-la. E ele falou, olha, você não está com medo de andar de avião, não. Essa não é a questão. Você está com medo de se deparar com o teu passado. Para você recordar, você não quer recordar daquilo que houve lá, em outras encarnações. Mas você precisa ir lá e resolver isso. E foi, depois ela foi, voltou e falou para ele. Realmente, quando eu cheguei lá, então ela contou lá as histórias dela, e o doutor Reinaldo falou para ela, então, não falei para você? Não era do avião, era o medo de se deparar com o seu passado, né? E assim sentimos uma vaga tristeza, uma angústia injustificável, uma saudade que às vezes não sabemos de quê ou de quem. E nos sentimos transportados de um estado de alma a outro. E aí, nós pegamos nos livros, nos estudos, que se há saudade das coisas do mundo, quando a gente tem saudade, vamos supor, eu tenho saudade da minha infância, da minha juventude, de alguma coisa que ficou no passado, que eu não vivi, ou que eu vivi demais, e foi muito bom, as coisas mundanas, nós nos rebelamos, porque não volta mais. Eu também, quando as pessoas falam, aquele tempo é que era bom, não. Eu tenho saudade daquele tempo. Você tem saudade da sua juventude. Você tem saudade daquilo que você vivenciou. Né? Porque se a gente for prestar atenção, claro que o mundo hoje é melhor. A tecnologia, hoje, para nós, dona de casa, é melhor do que antes. Né? Mas a gente tem saudade daquela coisa gostosa que a gente vivenciou com ingenuidade, né? Quando a gente era mais criança, mais mocinha. Então, é bem por aí. Né? Então, a gente se rebela e diz, eu não quero viver nessa família. Não é essa família que eu quero. Não é esse corpo que eu quero. Essa situação financeira. Não é isso. Não aceito essa aprovação. E aí nós fomos buscar lá no livro Diversidade dos Carismas, né, a personagem Regina, quem tiver curiosidade pode ler. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas ela não aceitava o seu corpo físico. Ela não aceitava aquela família, aquela situação financeira. Vez por outra, diz que ela saía correndo pela rua, falava, não sou eu, não sou eu, não sou eu não sou essa família não é minha. E a mãe ficava muito triste. E tentava conversar com ela, até ficava brava, batia nela. Até que ela foi compreender que a família com qual ela se referia, era a família do passado. A condição financeira, ótima, maravilhosa, né? Talvez um corpo escultural, não se sabe, depois vocês irem lá, eu não posso falar aqui, né? Com que ela se rebelava. Então, aí até ela encontrar uma solução, realmente, o que ela estava sentindo, foi na doutrina espírita, que explicou quem ela tinha sido, o que ela fez, o que ela foi. E aí sim ela começa a adentrar o espiritismo,
E sofreu muito também, porque ela não encontrava um lugar adequado, porque a mediunidade dela era muito avançada, era muito aquém da onde ela se encontrava, né? Então aí, quando você age dessa forma, você perde o gosto para a vida. Você se sente fraco para carregar o seu fardo. E aí nós perdemos o gosto de viver. Quando nos percebemos mergulhados em melancolia, nós devemos fazer um esforço para mudar o nosso clima psíquico, através da prece, da leitura edificante do Evangelho. Porque o que Jesus disse no capítulo 6, no versículo 1 ou 2? Vinde a mim, todos vós, que andais sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Queria ouvir de vocês, eu vos aliviarei. Então, quando nós nos sentimos assim, aflitos e sobrecarregados, buscamos Jesus. Ele falou que ia nos consolar. Ele não falou que ia carregar o fardo para nós e nem nos curar. Ele falou, vou vos ajudar, vos auxiliar a carregar o peso, a carregar o fardo. Então, nós devemos também buscar pessoas que nos ajudem a sair desse quadro melancólico. Vamos procurar, quando estiver muito acentuado, que nós estivermos à beira de uma depressão, vamos procurar ajuda médica, psicólogo, psiquiatra, uma psicoterapia. Vamos buscar a casa espírita. Não se faz um tratamento só do corpo, nem só do espírito. Temos que unir os dois, porque somos dois. Aliás, somos três, uma tríade. Espírito, perispírito e corpo físico. Então, temos que tratar os dois, porque nós estamos dentro de um corpo físico e todo esse maquinário precisa realmente como é que eu vou dizer? De um reparo, né? Precisa de cuidados. Mas a causa principal está no espírito, a gente não pode se descuidar. Então, devemos procurar a casa espírita, procurar uma orientação, para fazer um tratamento, né? Para fazer passes, e aí buscar a melhoria espiritual e assim a melhoria física. Então, e não nos deixarmos abater pelo sentimento de tristeza, de desarmonia, de apatia, para não mergulharmos ainda mais nessas condições, a ponto de perder o controle da situação. E aí, relembrando Jesus de novo, no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo, eu venci o mundo, mas também vencerá. Então vamos ter bom ânimo diante dessas crises que todos nós passamos. É rico, é pobre, não importa. Todos nós passamos por essa crise. É necessário que passemos por ela para ver o que ainda está faltando para a nossa melhoria. É através dessa abertura do nosso inconsciente, de jogar fora essas coisas de que está guardada para fora, que nós vamos detectar em que patamar eu me encontro na escala evolutiva. Aonde eu quero chegar na evolução espiritual. Se você estiver firme, decidido ou decidida a crescer espiritualmente, nós vamos entender todo esse ponto que nós falamos aqui. Buscar ajuda e não nos deixar abater. Porque nos momentos em que nós nos sentimos assim, inconscientemente mergulhados nesse passado, espíritos menos esclarecidos ou antigos companheiros desse passado procuram nos induzir aos mesmos erros em que nós caímos antigamente. Conheço muitas pessoas que nunca beberam, nunca fumaram, de repente passaram a fazê-lo. Muitas separações ocorrem por conta dessa melancolia e dessas induções espirituais. E também, infelizmente, muitos suicídios. A pessoa não aguenta esse estado da alma.
É imperioso que façamos esforços contínuos, que buscamos com vontade mudar o nosso clima mental. Sintonizar com os nossos mentores, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa caminhada. Nós não estamos sozinhos. Nunca, jamais abandonados. Temos um amigo espiritual que zela e vela por nós. Temos Jesus, que nos ampara sempre. E Deus, que é o nosso Pai. Então, acenda a luz do Evangelho em sua mente e medite na mensagem de François de Geneve, que foi a leitura do Evangelho. Imaginais que tendes a cumprir durante vossa prova sobre a terra uma missão da qual não podeis duvidar. Qual será a nossa missão? Quando a gente pensa em missão, a gente pensa nos grandes líderes, Divaldo, Chico e assim por diante. Mas lembrai-nos, nós também temos uma grande missão aqui a transcorrer aqui na Terra. Ivone Pereira disse que a grande, maior missão de cada um de nós, inclusive desses grandes missionários, é a de melhorar-se a si mesmo. E às vezes a nossa missão não é tão grandiosa, mas tem um volume muito grande para os nossos sentimentos. Seja devotando-vos à família, seja realizando os diversos deveres que Deus nos confiou. Pense, cada um de nós aqui, vamos pensar, o que está sob a nossa direção? É um dever que Deus nos colocou. E o principal é melhorar-nos a nós mesmos. E nós nos melhoramos, vamos melhorar o nosso relacionamento familiar, de amizade, no nosso trabalho. Né? E continua François de Geneve. E se no decurso dessa prova e no cumprimento de vossas tarefas, vides a tombar sobre vós as preocupações, as inquietações, as tristezas, sede fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentai-as decisivamente, pois são de curta duração, o que é uma encarnação diante da eternidade. Sejamos fortes. Tudo passa, né? Tudo transcorre para o nosso bem e a nossa felicidade. Quando nós passamos a compreender que essa saudade, essas inquietações é do mundo espiritual, vamos lembrar que nós estamos mais abagajados para suportar essas tarefas. Como Alcione, a personagem Alcione, no livro Renúncia, ela sentia saudade do mundo espiritual, porque de lá ela viera ajudar uma pessoa. Ela sentia saudade desse mundo elevado. Mas quando vinha a inquietação, ela falava, não, eu preciso melhorar. Eu estou aqui para colaborar com Deus e com Jesus. Então ela se restabelecia, pegava o ânimo, pegava o fôlego e continuava a sua trajetória. Né? E assim, Divaldo Pereira Franco conta que numa noite de intenso padecimento íntimo, olha ele, hein? Padecimento íntimo, Joana de Ângeles disse, faze de tua vida uma estrada assinalada por pegadas luminosas, para que todo aquele que venha depois de ti possa dizer, por aqui passou a luz, porque deixou setas luminosas apontando rumos. Gente, olha que coisa linda. Fazer da nossa vida essa estrada de luz. Para quem vier atrás, falou, alguém mostrou o caminho. É por aqui que eu vou. Então, diz Divaldo, entendi que a felicidade não é ausência de sofrimento. Não é ausência da companhia. Não é ausência da dor. A felicidade é esse estado natural de compreender por que sofremos. Neste capítulo, no item 3, 4 e 6, nós vamos entender a justiça divina,
causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, esse estado natural de compreender, eu estou aqui para passar por essa dificuldade e subir na escala espiritual. Diz Divaldo, a doutrina espírita explica, através das reencarnações, que somos semeadores e, por consequências, somos colhedores. Tudo que eu planto, eu vou colher. Não tem como, não. E aí muitas pessoas, às vezes, sem o conhecimento da doutrina, questionam. Mas eu não sei o que eu fiz em épocas passadas. Nós compreendemos aqui que, vez por outra, a gente entende? Compreendemos ou não? Vez por outra, a gente não entende por que a gente está sofrendo isso? Pelas coisas que vêm na nossa alma, que vêm no nosso sentimento, que vêm no nosso coração. E aí nós podemos, então, entender que esse estado de sofrimento, ele passa, se você orar, se você buscar Jesus, buscar o Evangelho como uma forma de terapia, de consolo, de esperança. De você fazer o bem, porque essa inércia de eu ficar inquieto, de eu ficar jogado num canto, pensando bobagem, pensando tolice, é a falta do trabalho voluntário. É a falta de você se dedicar a alguém que está precisando, alguém que está sofrendo, alguém que necessita. Todos nós aqui, aliás, quem de vocês já passou por uma orientação e tratamento espiritual? Todos, quase todos nós, né? Chegamos de um jeito, não estamos de outro? Estamos. Podemos ainda não estar 80% da situação, mas já temos uma outra mentalidade. Já estamos lutando para poder sair desse estado mórbido, da depressão, da ansiedade e acalmar o nosso coração. O trabalho voluntário, o trabalho de assistência ao outro, pode ser mesmo na sua família, pode ser com aqueles que te dão mais trabalho ou muitas inquietações. O auxílio a eles é um bônus que a gente não tem ideia, que nos dá a sensação de leveza. E assim, a justiça de Deus se faz. Para encerrar, nós, naquele capítulo do Evangelho, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Hermógenes fala o seguinte: nenhum esconderijo me pode proteger contra as consequências dolorosas dos males que vier a praticar. E nenhuma potência, terrena ou não, poderá deter a mão carícia de Deus a procurar-me pelo que eu tiver feito de bom. A isso eu chamo justiça. Então vamos procurar nos aquietar e entender que nós estamos dentro de um campo, de um mundo de provas e expiações. Quanto menos reclamarmos, mais ascensão espiritual nós vamos ter. Muito obrigada pela atenção, paz e bem em todos os vossos corações. Então vamos nestes instantes nos aquietando, procurando uma posição confortável. Vamos deixando nossa respiração agradável, percebendo o ar entrando e saindo por nossas narinas. Vamos acalmando os nossos pensamentos,
deixando que venham os melhores sentimentos. E juntos vamos imaginar Jesus. Vamos ao seu encontro. Ele nos recebe de braços abertos, nos acolhe, nos envolve e nos conduz até Deus nosso Pai, onde agradecemos pela oportunidade da vida, desta existência e deste momento. E juntos pedimos a Ele, a todos os espíritos que zelam por este planeta, que o envolva em fluidos que revitalizam, que reorganizam. Imaginando Jesus com estes espíritos amigos, guiados por Deus nosso Pai, vamos pedindo a eles que envolvam todos os espíritos neste planeta, os encarnados e os desencarnados, que todos possam sentir a presença do Mestre, destes fluidos que reequilibram, que apaziguam, que todos possam nestes instantes relembrar dos ensinamentos do Mestre. E vamos juntos com Jesus, visitando todas as nações, todos aqueles que governam, que possam se deixar envolver por estes fluidos emanados de Jesus, e que ao governar possam fazer ao próximo aquilo que eles gostariam que vos fizessem. Que a paz no mundo se estabeleça, que o entendimento entre todos se fortaleça. E então, juntos com Jesus, que possamos visitar todos aqueles que não têm um lar, que estejam envolvidos por fluidos que saciam a fome e a sede do corpo e da alma, que sintam-se amparados, acolhidos e que tenham forças para enfrentar tantos desafios. E vamos juntos com Jesus, visitando todos os enfermos do corpo, da alma, que estes fluidos possam reequilibrar, revitalizar e trazer a certeza de que tudo passa. E juntos com Jesus, vamos visitando todas as famílias, que elas possam receber em seus lares Jesus, que possam encontrar, através da convivência, o entendimento, e que o amor prevaleça, o respeito. E então, juntos com Jesus, vamos visitando todos aqueles que se encontram
em orfanatos, casas de repouso, casas de acolhimento, fundações, prisões físicas ou mentais, que todos estejam envolvidos por estes fluidos emanados de Jesus, que sintam-se acolhidos, que possam encontrar dentro de si o amor, o respeito e o entendimento para uma vida e uma jornada que sempre melhora. E então seguimos com Jesus, com estes espíritos amigos. Vamos visitando todas as casas de orações, seus trabalhadores, que continuem firmes, trabalhando para o bem, junto com Jesus. E então, vamos agora, juntos, visitar todos aqueles que conhecemos, nossos familiares. E se vem alguém em nossos pensamentos, que possamos imaginar Jesus os envolvendo em fluidos que reequilibram e que forneçam a eles tudo o que necessitam para trilhar este caminho. E com tranquilidade, vamos chegando a esta casa que tanto nos acolhe. Vamos sentindo toda essa energia que nos envolve e vamos nos preparando para receber os passes. Continuemos com respirações tranquilas, nos aquietando. Vamos firmar o pensamento em Jesus. E vamos deixando essa energia nos envolver. Vamos mentalizando luzes que vão caindo sobre o topo de nossas cabeças. Essas luzes vão envolvendo todo o nosso corpo, todos os centros de energia, que nestes instantes se reequilibram. E vamos sentindo lá no centro de força coronário, no topo de nossas cabeças, essa energia que vai circulando, que vai nos unindo, nos auxiliando a pensar e a se conectar com Jesus, com os espíritos amigos. E junto a esse centro de força, sentimos a região no centro de nossa testa, onde está o centro de força frontal. E vamos aquietando um pouco mais os nossos pensamentos. Vamos vibrar alto através do pensamento neste instante.
E sentindo toda a nossa cabeça envolvida por essa energia. Sentimos o pescoço, a garganta. Esse centro de força que nos permite falar e também aquietar. Que ele seja reequilibrado. Vamos sentindo toda essa energia envolvendo nossos ombros, braços, nossas mãos. Sentimos todo o tronco envolvidos por esta energia. E vamos pensando e sentindo o centro de força cardíaco no centro de nosso peito. Onde podemos receber muito amor. E aí vamos sentindo toda essa energia envolvendo todos os centros de força, gástrico, esplênico, genésico, o centro básico, onde eles se reequilibram. Sentimos as nossas pernas, os nossos pés, e essa energia vai voltando. Sentimos a base da coluna, passando pelo meio das costas, chegando na nuca e no topo de nossas cabeças. E agradecemos por tanto aqui receber neste momento. Pensamos novamente em Jesus como médico das águas, e pedimos a Ele mais uma vez que possa fluidificar nossas águas, as águas de todo este planeta. Que cada ser vivo possa ter a oportunidade de beber e de ter o contato com essas águas que purificam, que reorganizam. E tão gratos que estamos por tanto receber. Vamos nestes instantes indo para o encerramento deste trabalho com tranquilidade e ainda mentalizando o nosso mestre amigo que está sempre conosco em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a todos os espíritos amigos deste trabalho e aqueles que nos acompanham. Então, Pai querido, Mestre Jesus, envolvidos que estamos, agradecemos por mais essa oportunidade, que possamos vigiar sempre os nossos caminhos, vigiar e orar sempre. Vamos sanear os nossos pensamentos e seguir em frente, Pai, nossa jornada. Obrigado por essa oportunidade, que assim seja. Pessoal, chegando ao final do nosso trabalho, eu esqueci de dar 2 recadinhos. Primeiro, a casa colocou a venda cassoulet, que é a feijoada branca, tá bom, pessoal? Se alguém se interessar, é só verificar se ainda tem disponível e fazer a aquisição. E outra coisa... de luz, paz e amor em Jesus.